Neste vídeo, você vai aprender a criar um agente especializado em criar agendamentos. Então, esse agente pode atender a clínicas, atender clientes que querem fazer agendamento, tudo automaticamente. O conteúdo que eu vou te entregar neste vídeo, nenhum curso que eu conheço desses gurus aí da internet te entrega. Pago, eu vou te entregar gratuito. Eu vou dividir este conteúdo em duas partes. A primeira parte, eu vou te explicar como funciona a lógica do agente e do fluxo, para você poder entender melhor. E também te mostrar como configurar o calendário do Google, para você, onde ele vai fazer o agendamento para os clientes. E a segunda parte, vamos pôr a mão na massa e construir ele passo a passo. Mesmo que você seja um iniciante completo em N8N, este vídeo é para você. E também se você é um intermediário que tem muita dificuldade em colocar esse tipo de fluxo em produção, porque essa questão do agendamento ele é complexo. Não é fácil de fazer se você não tivesse um professor, porque a lógica dele dá muito erro. Você pode colocar no prompt, favor não agendar fora do horário comercial. Aí você vai lá e discrimina o horário comercial. E não agendar em final de semana. Aí você discrimina lá que não pode, agendar no final de semana. Você faz lá aquele prompt prontinho, no dia ele está rodando beleza. Quando você testa ele no outro dia, por algum motivo que só Deus sabe, o prompt não funciona. A LLM alucina e começa a agendar em horário que não pode, final de semana, antes do horário comercial, em horário do almoço. Então existe uma forma de você evitar isso definitivamente e eu vou mostrar neste curso gratuito. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixe seu comentário e curta esse vídeo, que isso vai me incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. Este agente ele é dividido em duas partes. Ele possui o agente orquestrador, que é o agente principal. Ele vai atender aos usuários, os clientes da sua clínica, etc. Então, ele vai fazer o atendimento direto com o usuário. E captando as informações, a hora que ele identificar que você está querendo criar um evento e tiver todas as informações que ele precisa, da data, horário, descrição, título, etc., ele vai enviar esses comandos aqui por essa ferramenta aqui, a agenda, que é um executor de workflow. Enviando esses dados, vai chegar em um outro workflow que você vai ter o subagente. Essa aqui é a joia desse fluxo. Aqui temos o gatilho de início, que é um gatilho que vai receber as informações do fluxo do agente orquestrador. Ele vai pegar essas informações e vai passar por um filtro, que é esse nó de código. Esse código é para determinar se uma data fornecida é um sábado ou domingo. Esse nó de código ele vai fazer uma filtragem. Se ele identificar que o agendamento é para um final de semana, sábado ou domingo, ele vai nos avisar. Se não, ele vai dar um OK. Depois que ele der a resposta, a gente tem aqui um if, um nó de if, que ele vai olhar se a resposta é verdadeira ou se ela é falsa. Se em caso ele constar que ela é verdadeira, é porque ele constou que a data está no final de semana. Então ele vai jogar para true, que é verdade. Ele vai cair para este nó aqui do edit field, que vai mandar uma mensagem para o usuário informando que essa data é fora do horário de atendimento. Se caso a data estiver ok, estiver durante a semana de segunda a sexta, porque eu coloquei aqui no prompt que o atendimento é realizado somente de segunda a sexta-feira, entre 8 até as 11 horas da manhã e das 13 até as 18 horas. Então, se o usuário tentar agendar antes de 8, ou no horário de almoço, ou depois das 18 horas, ou no sábado e domingo, ele vai me avisar. Nesse caso aqui, primeiro, ele está puxando somente o final de semana.
Depois que a primeira parte de data é durante a semana, ele constou que é durante a semana, ele vai seguir para o fluxo false. E aqui embaixo nós temos um novo nó de código que vai verificar se o horário está dentro do padrão. Se o horário estiver dentro do padrão, ele vai dar como sim, true, verdadeiro. E ele vai seguir para este nó do if, que vai selecionar se a mensagem é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela for verdadeira, então porque o horário se enquadra no nosso horário de atendimento. Aí ele vai encaminhar aqui para true, que é verdadeiro, e ele vai encaminhar a mensagem diretamente para o agente orquestrador fazer o agendamento. Se caso o horário não bater com o horário de atendimento, ele vai fazer a mesma coisa que o outro nó faz da questão de data. Ele vai encaminhar uma mensagem para o usuário informando que o horário está fora do horário de atendimento e para o usuário tentar marcar um outro horário. Aqui no subagente de agendamento, temos aqui uma LLM, nós vamos usar o ChatGPT 4.1 Mini, porque eu usei o 4O Mini e ele alucinou, não funcionou bem. Uma memória simples, que também vamos usar no agente orquestrador, e aqui as funções, as ferramentas do calendário do Google. E eu vou mostrar tudo passo a passo. Antes da gente ir para o calendário, que eu vou te ensinar a como configurar o calendário primeiro, para depois a gente vir aqui e construir o agente, porque senão não adianta construir um agente se você ainda não sabe mexer no calendário. Mas é coisa simples. Deixa eu explicar uma coisa da lógica que você deve estar pensando. Mas, Ricardo, por que não colocar no prompt para o agente não agendar em horários antes de 8 horas e não agendar no horário de almoço e nem depois das 18 horas? E também um prompt para ele não agendar em final de semana. Por duas razões. Porque fica mais caro, porque o prompt fica maior e toda vez que você mandar a mensagem para ele vai ter que ficar lendo esse prompt, ele vai ficar mais lento e ele vai ter que ficar acessando o calendário, buscando resposta e encaminhando para a LLM novamente, então vai ficar fazendo serviço duplo. E além de gastar mais, porque se você colocar um fluxo desse para uma empresa que tem um fluxo de atendimento muito grande, ele vai ficar bem mais caro e bem mais lento. Além do mais, que é o pior, é que ele vai alucinar. Então você tem que entender o seguinte: a sua função é criar barreiras no fluxo para poder filtrar o máximo de informações possíveis para chegar no seu agente de inteligência artificial o mais mascado possível, para o prompt ficar curtinho e ele não alucinar. Mesmo que você coloque essas informações no prompt para ele não agendar fora do horário comercial e nem final de semana, na hora que você faz o prompt no dia, eu não sei por que acontece isso. Você coloca o prompt afiadinho, testa várias vezes, ele funciona beleza. No outro dia, você vai testar ele novamente, ele começa a agendar em horários que não pode agendar. Ele simplesmente alucina e não respeita algumas informações. Talvez porque a lógica fica pesada para ele, ou talvez por causa de alguma atualização que a própria LLM recebe na central, pode trazer esse empecilho. Você colocando esses nós de código, construindo um código JavaScript, ele já vai fazer essa função para a LLM. Então, sim, o prompt vai ficar bem menor e o fluxo vai rodar perfeito para você poder vender esse fluxo, esse atendimento. Agora vamos aqui para o Google Calendar. Como eu vou ter acesso ao calendário do Google? Simples, entra no Google, digita calendar, vai clicar nesse primeiro aqui, Google Calendar, e ele vai estar já incluído aqui na sua conta do seu Google, né? A sua conta do Google. Informações importantes. Quando você criar um evento, a gente fala evento, né? Na agenda,
ele vai vir assim, ó, desse formato aqui, igual este. Eu coloquei aqui um de dia 15, que será amanhã, terça-feira. Clica nele uma vez, e ele precisa ter o título, que no caso aqui é Reunião com o João sobre o Projeto X. Ele vai ter que ter uma data de início e data de fim, e um horário de início e um horário de fim. Além do local que vai acontecer esse evento, aqui vai ter uma descrição e também aqui já é uma coisa que é automático, você pode selecionar também para notificar no seu celular quando tiver algum evento. Você pode notificar com 30 minutos de antecedência, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano. Você que vai escolher isso. Vou mostrar aqui qual que é a minha configuração para você poder copiar. Aqui em cima você vai procurar essa chavinha aqui de configurações, essa engrenagem, vai clicar nela, vai clicar em configurações e vai conferir se as suas configurações estão igual à minha. Idioma, português, país, Brasil. O formato, deixa esse formato aqui americano, que é o formato que a LLM vai procurar, ela vai entender esse formato melhor. Então começa com o ano, depois vai para o mês e o dia. É só você clicar aqui e selecionar ela, se o seu não tiver igual. O formato de horário pode deixar naquele formato 24 horas. Vou descer ele aqui bem devagar para você poder ir vendo e copiando. Aqui eu deixei o horário padrão de Brasília. Pode deixar selecionado. Relógio mundial não precisa selecionar. Aqui eu coloquei uma duração padrão de 60 minutos. Essa duração padrão é que se você não informar para a LLM qual é a duração do compromisso, ele coloca 1 hora. Ah, o compromisso é 1 hora da tarde. Então ele coloca o compromisso às 13 horas até às 14 horas. Modificar evento. Vamos deixar aqui o evento, por enquanto, selecionado. Pode deixar ele selecionado. Alertas, pode deixar se você quiser. É só para você receber os alertas. Aqui embaixo você vai selecionar todas, menos essa parte que se você quiser reduzir brilho, não precisa. Importante, início da semana. Ele vem padrão como domingo. Você pode colocar aqui como segunda-feira, para ele entender que a sua semana começa na segunda-feira, pois domingo é feriado, né? Pois domingo é final de semana e a gente não trabalha, no caso do que eu estou fazendo aqui. Mostrar evento, Gmail, pode deixar selecionado. Aqui você vai deixar ela privada, particular, o padrão, eu deixei aqui apenas eu. Ativar atalho de teclado, modo offline não coloquei. Beleza. Por enquanto é essa configuração. Clique aqui em configurações para voltar. Aqui em minhas agendas, você pode colocar mais de uma agenda no seu mesmo calendar do Google. Aqui no caso eu coloquei uma para a clínica, por exemplo. Ele vai mostrar aqui os eventos que eu tenho para a clínica. Por enquanto vou deixar desselecionado e deixar o meu particular. Vamos fazer uma segunda barreira de proteção contra agendamentos nos finais de semana, porque essa clínica que eu estou fazendo aqui, fictícia, ela não atende no final de semana. Então eu vou construir uma segunda barreira para agendamentos no final de semana e para feriados. Mas Ricardo, ele já não faz essa filtragem? Faz, mas eu vou fazer isso por segurança. Então eu vou pegar aqui, ó, sábado e domingo. Vamos começar aqui a partir do dia 19. Clico nele. Vou clicar aqui em mais opções. Vamos escrever aqui folga. Aqui eu vou manter em dia inteiro. Vou colocar aqui para repetir a cada sábado da semana, porque ele vai repetir esse agendamento em todos os sábados a partir de agora. Aqui embaixo vou mudar essa cor, vou colocar aqui um vermelho. E o mais importante, aqui nessa pastinha que está livre, você deve colocar ocupado, porque senão ele vai entender que você está livre, mesmo você escrevendo isso, se você deixar em livre, ele vai entender que está livre e ele vai poder agendar compromisso nesse horário. Coloca lá então ocupado e aqui eu vou escrever folga. Por que eu estou fazendo isso?
Mesmo se der algum erro no fluxo, por algum motivo, e ele passar a informação para poder agendar, digamos, num sábado, na hora que ele chegar aqui, ele pode reconhecer que está ocupado, que a gente vai deixar no prompt, e não gravar. Então a gente tem que deixar sempre uma barreira extra. Quanto mais barreiras por segurança, melhor. Clica aqui em salvar. E você pode ver que agora ficou vermelho em todos os sábados. Agora, em agosto, estamos em... Volta. Cadê? Você pode rolar com o mouse aqui, tá? Para cima e para baixo, aquela bolinha, para mudar o mês. Aqui, ó, julho, vou rolar para cima, para trás, agosto. Ele pegou todos os sábados, entendeu? O domingo, a mesma coisa. Clico nele, mais opções, coloco lá folga. O dia inteiro, eu quero para repetir semanal, todo domingo. Lá, a pastinha aqui, ó, ocupado, vou mudar a cor para o vermelho e coloco na descrição folga. Ah, importante, clica aqui em modificar evento, deseleciona, para a IA não conseguir modificar esse evento. Clica em salvar. Vou fazer a mesma coisa com o de sábado, clica aqui naquela canetinha e volta aqui em modificar, deseleciona, para poder não aceitar a modificação. Clica em salvar. E aqui eu quero editar todos os eventos. Clica OK. Beleza, ele modificou todos os eventos. Se for feriado nacional ou um feriado regional, eu te aconselho a fazer o mesmo processo. Digamos que o dia 17 aqui, na quinta-feira, é feriado. Provavelmente o seu agente ele não vai identificar que é feriado aqui. Então vamos colocar como bloqueado para ele não agendar. Então eu venho na data que é feriado. Infelizmente, isso aqui você tem que fazer automaticamente, manualmente. Não tem como você fugir. Clica aqui, vamos lá, clicar em mais opções, digita aqui, ó, feriado, o dia inteiro, que se você não marcar o dia inteiro, ele vai te mostrar aqui, te perguntar quais são os horários que ele vai estar ocupado. Coloca aqui o dia inteiro, mantém, não se repete, porque eu quero que somente para esse dia, somente o dia 17 é feriado, então eu já deixo, não se repete. Em livre, coloco ocupado. A cor, posso colocar aqui em roxo. Engraçado, roxo não dá, né? Vou colocar aqui amarelo, só para a gente diferenciar. E coloco aqui em descrição, feriado. Deseleciono modificar evento e salvar. Beleza, agora a sua LLM, o seu agente não vai conseguir gravar nesses dias e horários. Visto isto, vamos pôr a mão na massa. Bora lá! Chegamos à segunda parte deste vídeo e agora vamos começar a pôr a mão na massa. Eu criei um documento para te ajudar a acompanhar este tutorial e também eu deixei os prompts salvos nele. Prompt, os códigos JavaScript, por exemplo. Esses códigos que eu escrevi para fazer a filtragem da data e do horário, eu já deixei eles prontos em um documento que eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Eu vou deixar um comentário com o link para você baixar esse PDF. O PDF é este aqui, ó. Este PDF, deixa eu mostrar aqui. Você vai ter tudo que vamos falar neste vídeo para você acompanhar, copiar e salvar. As ferramentas que você precisar criar credencial, por exemplo, digamos que você não tem credencial no OpenRouter, que contém lá 300 LLMs que nós vamos usar aqui, eu vou te explicar sobre ele. Já deixei aqui para você o link para você poder assistir o vídeo do passo a passo para poder criar essa credencial e entender mais essa ferramenta. E também eu já deixei pronto para você, caso você não tenha as credenciais no Google, que vamos precisar ter credencial no Google para ter acesso à agenda do Google, certo? Já deixei o link também da aula específica aqui para você. O que eu te peço, se você for assistir uma dessas aulas, pausa esse vídeo, não fecha ele, abra outra aba, assista o vídeo, faça a configuração e volta para ela. Porque se você fechar essa aba agora, você pode me prejudicar. Eu creio que você não quer isso, né? Então, além de deixar tudo isso para você, você pode voltar aqui, ó. Aqui, ó, no nó code, que é o nó de código.
Calma que você vai entender o que eu estou falando. Se você ainda não tem muito conhecimento, esse aqui vai ficar bem claro na hora que a gente começar a fazer o fluxo. Eu tenho que te mostrar onde você vai acessar as ferramentas para a gente começar a fazer o fluxo juntos. Eu deixei, de todos os códigos que eu usei, de todos nós code, eu já deixei o código pronto para você. É só você vir copiar a partir daqui. Olha só, já deixei o código pronto. Aqui ele vai analisar as datas a partir de 2025 e 2026. Então, além de eu deixar o código prontinho, é só você copiar e colar lá no code. Olha só. Lá no final, eu deixei pronto, aqui ó, eu deixei pronto os prompts para você poder criar os seus próprios códigos. Você vai pegar esse prompt e jogar lá numa LLM, que seja um chat GPT. Eu usei no caso o Gemini do Google. Então você vai pegar esse código prontinho, você pode alterar ele para a sua necessidade, né, para o seu cliente. Por exemplo, eu vou atender 2027, então você vai alterar aqui as datas para 2027. Esse aqui é na questão de data. E o segundo é a questão de horário. Não, meu cliente quer que a agenda a partir de 7 horas. Então você vem aqui no prompt e altera para 7 horas. Mas vai poder atender de 7, agendar de 7 às 10h30. Então você altera aqui para 10h30. Mas ele começa a atender do horário de almoço de meio-dia até às 17 horas. Então você altera aqui para o meio-dia até às 17 horas. Copia o prompt e cola lá, prontinho, que ele já vai gerar o JavaScript para você. Beleza? Eu sou praticamente um pai para você, né? Então agora, sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa, literalmente, para construir o seu fluxo, né? O seu agente baseado em agenda. Primeira coisa, vamos criar este agente, o subagente. Vai ficar mais fácil a gente entender a lógica dele. Vamos clicar aqui nessa casinha aqui, só para poder entrar no workflow. Você vai clicar aqui em criar novo workflow. Vamos mudar aqui o título, colocar aqui aula subagente agenda. Esse nome aqui é importante e em breve você vai entender por quê. Clica aqui no mais, a gente precisa agora de criar o nó de gatilho. O nó de gatilho vai ser esse aqui, ó. Ele executa um workflow, ele recebe a execução de um outro workflow. Clica nele. Só para você entender, esse nó de gatilho, ele vai receber as informações do agente orquestrador. Então, o agente orquestrador, ele está em outro workflow, ele está em outra aba, não está na sua conta, mas em outra aba, ele está em outra aba. Então, ele precisa de um mecanismo para receber as informações do seu agente de outra aba. Então, vai ser este nó que vai receber essas informações, como horário, data, descrição do evento, título do evento, vai chegar tudo por aqui. Por enquanto eu vou fazer ele mais simples, depois a gente vai incluir os códigos, porque o mais importante é entender a lógica e porque vamos usar cada coisa em seu lugar. Aqui, cliquem no mais, vamos ir em Data Transformation e escolher um Edit Field. O Edit Field ele faz basicamente uma pequena transformação nos dados que vão entrar. A gente pode selecionar o que vai passar e o que não vai passar. E alterar títulos e algumas outras coisas, se a gente quiser, né? Atualizar a descrição e muito mais daquela informação que está chegando. Vamos sempre ir salvando. Vamos colocar aqui diretamente o corpo do nosso agente. Vamos clicar aqui em AI. Depois AI agente. Esse aqui é basicamente somente o corpo da inteligência, ele não é o cérebro, ele não pensa. E no caso, aqui que vai o prompt, mas por enquanto eu ainda não vou colocar o prompt nele. Vamos clicar aqui de fora dele para sair. Aqui em Chat Model, vamos colocar a inteligência desse agente, o cérebro dele, que será uma LLM. Clico nele. Aqui, se você já tiver, por exemplo, uma conta diretamente
da OpenAI, você já pode selecionar o ChatGPT diretamente do próprio nó do ChatGPT. Ele aqui já até escolheu o 4.1 mini. No caso, eu não vou fazer isso. Para que eu não tenha que criar várias contas, por exemplo, no Google, para usar o LLM deles, no ChatGPT, no DeepSeek, eu uso essa ferramenta aqui, que é o OpenRouter. Deixa eu clicar nele. O OpenRouter, ele tem praticamente 300 LLMs, então ele tem 300 inteligências artificiais no mesmo site. Então, com apenas uma credencial, eu tenho acesso a todos esses sites, esses LLMs, na verdade. Então aqui eu tenho OpenAI, eu tenho ChatGPT, eu tenho o Google Gemini, eu tenho DeepSeek e muitos outros. Ricardo, é gratuito? Algumas LLMs que são gratuitas, que estão aqui, sim. Mas se você não colocar nenhum crédito, e eu explico isso melhor no vídeo que eu já deixei lá no documento para você, o link. Se você não colocar crédito, você tem até 50 chamadas nas ferramentas gratuitas, gratuitamente. Se você colocar crédito, você vai ter acho que 1.000 ou 2.000 chamadas por dia. Então eu fui lá, criei a credencial, é muito simples. Clica aqui em criar credencial. Aqui tem também um Open Docs, que você clicando nele, você vai diretamente aqui para os documentos oficiais diretamente no site do N8N. Ele vai te ensinar como criar essa chave API, e no meu vídeo também, que eu já falei para vocês, eu explico isso melhor. Você precisa somente de uma chave API, é bem simples. No caso eu não vou fazer ela aqui passo a passo, porque senão esse vídeo vai ficar grande demais. Vou escolher aqui a OpenAI GPT 4.1 Mini. Pode usar o 4O Mini. E eu tentei usar ele, não funcionou bem, ele é mais barato, mas não funcionou bem. Se você vê a diferença dos dois, aqui no próprio OpenRouter, você consegue comparar as ferramentas, compara o ChatGPT com o Gemini ou os próprios LLMs diferentes da mesma marca, você consegue fazer uma comparação. Aqui está o 4O Mini, ele tem um comprimento de janela de contexto de até 128.000 tokens, creio eu. Sendo que o 4.1 Mini, ele vai mais de 1 milhão. Então, às vezes, você precisa de um prompt grande, uma resposta grande, você precisa de um comprimento de janela grande. Então, ele está atendendo muito bem. Ele é bem próximo da qualidade do 4O, mas com custo-benefício mais em conta. O 4O Mini, ele custa 15 centavos a cada 1 milhão de tokens. Ele custa 40 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens. A saída dele, tá vendo? Token de saída máximo, 33.000 de resposta. Aqui o do 4O 16. Então eu fiz testes. O 4.1 Mini se saiu melhor, ele não alucinou. O 4O alucinou. Eu tentei também com um gratuito. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só fechar ele aqui. Eu tentei com o próprio Google Gemini. E eu usei o 2.5 Flash. Cadê? Que é o mais novo. 2.5 Flash. Ele atende muito bem, mas também ele deu algumas alucinadas. E não sei se o sistema do Google é um pouco instável, ele erra muito. Então eu preferi não utilizar ele e utilizar uma ferramenta paga. Você pode fazer seus testes aí usando o Google, como eu já mostrei para você. Mas você precisa ter sua credencial ou usar pelo OpenRouter, que é bem fácil de fazer. Vamos escolher OpenRouter. Já está selecionado aqui o 4.1 Mini, custo-benefício é muito bom. Vamos clicar aqui, ADD opção. Eu quero que a temperatura dele, eu quero modificar essa temperatura. Quanto a maior for a temperatura mais próximo de 1, mais criativo é a sua LLM. Isso é mais usado quando você quer criar textos, roteiros, ela precisa ser mais criativa. Quanto mais próximo de 0, menos criativo é e menos chance dela alucinar. Alucinar é quando ela inventa coisas. Se ela estiver muito próximo de 1, ela tem uma chance maior de alucinar. É quando ela não sabe uma informação, ao invés dela falar que não sabe, ela inventa. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui 0,2. Vou clicar aqui e adicionar outra opção. Máximo de... Fugiu o nome aqui.
Máximo de tentativas, vou deixar aqui no máximo 10. Por que disso? Em caso o LLM tenha 10 tentativas sem sucesso, a ferramenta começa a chamar ela 10 vezes seguidas, na hora que chegar na 11ª, ele vai travar, ele não vai continuar. Por que eu faço isso? Porque se der algum problema no seu fluxo e ele entrar num loop infinito de pergunta, se você não colocar uma barreira dessa, ele vai gastar todos os seus tokens e vai travar o seu fluxo. Então eu coloco isso para evitar esse tipo de erro. Me desculpem aqui pela voz, porque minha voz ela vai acabando com o tempo. Agora precisamos aqui ir nessa memória. Vamos clicar aqui no mais. É uma memória de contexto. Geralmente ela vem aqui com 5. Você pode colocar até no máximo 20. Vamos manter ela aqui em 5. Não precisa de uma janela de contexto grande. Essa janela de contexto é para ele saber o que ele fez nas últimas 5 interações. Então você lida com vários usuários. Cada usuário tem um número de ID. Então ele consegue puxar as últimas 5 interações deste número de ID, deste usuário. Vamos colocar aqui 10, só por segurança. Lembrando que essa memória simples, você vai usar ela somente para testes. Quando você for pôr em produção, você vai escolher outro sistema de memória. Como, por exemplo, eu gosto de usar este aqui, ó, o memória de bate-papo do Postgres. Em breve eu vou fazer um vídeo para você ensinando como você vai criar este banco de dados de memória. Vamos religar ele aqui novamente. Por enquanto, eu vou ligar somente uma ferramenta e ela é a mais importante. Depois a gente vai ligar as outras que é mais fácil fazer a configuração. Essa ferramenta é a de criar o evento no calendário. Então eu vou digitar aqui na busca Calendar. Vou clicar nela. Vou criar aqui uma credencial. Caso você não tenha credencial, clique em criar credencial. Já deixei o vídeo também ensinando para você como fazer isso. E você também pode clicar aqui em documentos para poder ter acesso a como fazer. Deixa eu sair aqui. Eu já tenho a credencial, então eu não vou criar. É interessante você colocar aqui na descrição da ferramenta a descrição manualmente. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, chame essa ferramenta quando for criar um evento no Google, vou colocar aqui em maiúsculo, Calendar. Escrito tudo errado, hein? Calendar. Pode deixar um espaço aqui. Tá errado. Calendar. Beleza. Chame essa ferramenta quando for criar um evento no Google Calendar. Vamos clicar aqui no título e mudar para criar underline evento. Dá Enter. Quando você coloca aqui, já escreve a descrição da ferramenta para quando o agente vai chamar ela, isso aqui já economiza no seu prompt. Se você já colocou qual é a função da ferramenta na descrição da ferramenta, não justifica você colocar essa descrição no prompt do agente. O prompt do agente é aqui, ó. Clicou aqui no agente, no corpo do agente, adicionar opção, mensagem do sistema, aqui é o prompt do agente. Vai ficar redundante e ele vai gastar mais tokens para poder ler uma mensagem desnecessária. Então, quanto mais texto você colocar aqui, digamos que você mandou um oi para ele. Oi, olá. Toda vez que você mandar um oi, ele tem que ler todo aquele roteiro do prompt para depois te responder. Então, quanto menor e assertivo for o prompt, mais barato e mais rápido e menor a chance de alucinar. Ficou claro? Bora lá. Vamos voltar aqui para a ferramenta do calendário, criar evento. Isso é extremamente importante. Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui,
Porque a maioria dos erros acontece aqui. Eu já quebrei muita cabeça nisso. Então, vou te ajudar demais agora. Vamos deixar aqui a operação em create, que é criar. Aqui, ó, criar. Aqui em calendário, eu deixei em português, tá? Mas geralmente ele vai vir aqui, ó, em inglês, tá? Calendário. Form list, você vai procurar o calendário que está na sua conta do Gmail. Lembra que nós criamos aqui esse calendário da agenda? Então eu tenho que procurar a conta de e-mail, a conta do Google que está esse calendário. Clicando aqui, ele vai aparecer aqui minhas contas que eu criei. Vou clicar na do meu e-mail. Clico no do e-mail, beleza. Isso aqui que costuma dar muito erro. Aqui, horário de start e horário de fim. Se você deixar esse fuso horário dinâmico aqui no agora, toda vez que você for criar um novo evento, ele vai sempre criar um evento na data de agora, no horário de agora. Então, mesmo que eu mando para a LLM criar um evento amanhã, no horário de meio-dia, no próprio calendário, ele vai colocar a data de hoje e o horário de hoje. Então, você tem que tirar isso. Eu ainda não encontrei uma expressão dinâmica que eu consiga colocar aqui e ele vai fazer o serviço corretamente. Então, eu sempre escolho clicar aqui, ó, nessa estrelinha, clico nela, para que a própria LLM faça a escolha manualmente, automaticamente por ela, da data pré-definida. Então, ele vai escrever uma expressão que vai fazer a função. E também aqui, no final, você pode ver que ele pega a data de hoje e coloca 1 hora depois. Você tem que fazer a mesma coisa, confia em mim. Nesse quesito, você tem que deixar a sua LLM com autonomia para ela criar a data de início, a data fim e o horário de início e horário fim. Porque se você colocar qualquer outra expressão aqui, eu já tentei muitas expressões, já pedi LLMs para escrever expressão para mim aqui e nunca funcionava. Dessa forma, vai funcionar perfeitamente. Vamos manter aqui em português, para facilitar aqui. Usar lembretes padrão, por enquanto vamos deixar aqui, não vamos mexer em nada. Aqui embaixo, em adicionar campo, clico nele. Vamos escolher aqui nome ID da cor. Não lembro se eu selecionei ele, vamos nos outros aqui. Visibilidade, não precisa selecionar. Resumo, precisa. Esse resumo é o título dele. Então, mesma coisa. Vou colocar aqui para deixar para a inteligência artificial criar o resumo. Mostra-me como enviar atualizações. Regra, não precisa. Repita até. Repetir quantas vezes, não. Frequência, não. Frequência de repetição, não. Máximo de participantes, por enquanto, não. Localização, vai precisar. Coloque também para a IA. Colocar essa localização. IA, que é o número de identificação, clico nela e também seleciono aqui para IA escolher automaticamente. Máximo de participantes, não vou colocar isso por enquanto. Hóspedes não precisa. Hóspedes convidados também não vou colocar. Descrição, importantíssimo. Coloco para IA também fazer isso. Eu não gosto de deixar muita IA solta, né, nessas ferramentas, mas nesse caso aqui eu não achei outra opção. Se você sabe uma opção melhor que essa, deixa aí nos comentários, ajude a comunidade. Eu não sei. Esse aqui, nome de ID e cor, eu estou em dúvida. Deixa eu clicar nele e ver aqui, ó. A cor do evento, escolha na lista ou especifique um ID usando uma expressão. Escolha a cor do evento. Não, vou deixar isso menos complicado. Vamos apagar ela por enquanto. Ela não vai fazer falta, não. Vamos clicar fora e clicar em salvar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos voltar agora naquele documento que eu deixei separado para vocês. Aqui, ó. Delete, Open Router, SIP memória. Beleza, agora são as ferramentas. Aqui é a Delete. Criar evento, certo? É essa aqui, ó, Create Event. Vou copiar esse nome e vou colocar o nome em inglês. Quanto mais coisas em inglês você deixar,
Renomear. Melhor, mais fácil a sua LLM vai entender. Por quê? A língua nativa dela é inglês. Ela entende muito bem 9 línguas, se eu não me engano, mas a língua nativa sempre vai ser preferencial. Então, para evitar, eu costumo deixar aqui no inglês. Opções. Já colocamos aqui Create. Esse aqui não precisa por enquanto. Adicionar fields, description. Aqui, ó, descrição, ID, local. Beleza, já fizemos isso. Vamos voltar aqui para automação. Ah, esquecendo. Vamos voltar aqui e pegar agora o prompt, né? Tava faltando o prompt. O prompt do agente, subagente. Vamos voltar aqui. Cadê? Aqui, ó, subagente. Você vai procurar aqui, ó, 2.2, criando o fluxo subagente. Deixa eu aumentar aqui o tamanho e vamos mudar aqui a cor para o roxo. Vai facilitar aqui para vocês. Eu quero o prompt primeiro. Cadê? Aqui é o código. Ele pulou o prompt, será? Cadê? If. Ah, tá. Ele começou, mas é aqui no final. Certo. Aqui, ó. É o número 16. Node. Agente de execução de agenda. É o subagente. Vamos procurar aqui por mensagem do sistema. Aqui, ó, System Message. Colhe o seguinte texto. Vamos clicar aqui a parte de você e selecionar. Espera aí que eu vou explicar isso, pessoal. Fiquem tranquilo. Fique tranquilo que é tudo explicado. Vamos copiar. Até aqui, ó, lembrete. Até aqui, ó. Ó, tô apontando como se você fosse ver. Até em hoje é now. Copia, volta aqui para o seu agente, clica aqui no corpo do agente, vai lá no mensagem do sistema, pode apagar esse aqui e colar. Automaticamente ele passou para expressão, porque tem uma expressão dinâmica. Clicando aqui nessa setinha ele vai expandir. Como você viu, eu já deixei salvo para você. Eu vou explicar o prompt, vamos ler junto. Por que eu não escrevi ele agora? Porque eu escrevo muito lento, a gente não pode perder tempo com isso. Se eu já tenho ele pronto, vamos lá. Eu vou ler com você. Eu vou ler com você e explicar passo a passo. Início. Você é um especialista dedicado à gestão do Google Calendar. Sua tarefa é executar com precisão e responsabilidade as ações de agenda que lhe forem solicitadas pelo agente orquestrador. Se você não sabe o que é o prompt é praticamente a forma que você vai treinar o seu agente. Você tem que pensar que o seu agente ele é como se fosse um funcionário novato em uma empresa. O funcionário novato, você não tem que explicar sobre o que é a empresa, o que é a função dele, o que ele tem que fazer, você tem que ensinar ele a realizar a função dele. O agente é a mesma coisa. Se você não explicar o que é ela, o que ela está fazendo, ela não vai entender os seus comandos, então você tem que treiná-la. Então aqui eu já incluí ela já entende que ela é um agente de agendamentos e que existe um outro agente orquestrador que vai mandar mensagem para ela. E ela não vai ficar respondendo ele como se estivesse respondendo a um usuário, isso é importante. Instruções de execução. Validação de conflito. Antes de criar, verifique se já existe algum compromisso no mesmo dia e horário, ou com menos de 10 minutos de intervalo entre um agendamento e outro. Aqui é específico para este prompt. Você vai modificar isso dependendo do local a empresa que você vai atender. Você está atendendo um escritório de advocacia ou um escritório de dentista, né, oftalmológico.
e ele precisa de um intervalo de 15 minutos entre os agendamentos. Você vai colocar 15 minutos. Ah, não, eu consigo fazer até 2 agendamentos no mesmo horário, porque aqui é 2 profissionais. Então você tem que colocar aqui, faça no máximo 2 agendamentos para o mesmo horário. Caso isso não atenda, peça ao usuário para mudar o horário. Então você tem que discriminar isso. Se houver conflito, não crie o evento e retorne uma mensagem clara ao usuário informando os detalhes do conflito, compromisso existente e o novo que causaria o conflito. Então, reforçando, se você não explicar para ela e não escrever da forma que você quer a resposta e quer que ela haja, ela não vai agir de forma que você quer. É lógico, ela não vai conseguir adivinhar isso. Confirmação. Após a criação bem-sucedida, gere um relatório detalhado do evento criado, incluindo seu título, data, hora, local e, fundamentalmente, o número do ID do evento recém-criado. O que é isso? Quando ele executar a função... eu vou mostrar, em breve eu vou mostrar ela funcionando para vocês. Quando ele executar a função, ele vai trazer um relatório da data, descrição e o número do ID daquele agendamento. Se você não colocar esse número de ID para ele te entregar esse número de ID, o usuário depois não consegue cancelar ou reagendar o evento. Porque ele vai usar esse número de ID para poder fazer o cancelamento ou reagendamento daquele último compromisso. Então isso é de extrema importância. Obrigatório, sempre antes de criar um novo evento, consulte o calendar para não criar eventos em horários já ocupados, sábados, domingos e feriados. Nesses casos, avise o usuário que não poderá criar o evento, pois está fora do horário de atendimento devido ao exemplo aqui. No caso, ficou redundante. A gente pode até tirar isso para criar o evento que já esteja ocupado. Até essa parte aqui, ocupados, eu vou deixar ela. Sábados, domingos e feriados. Não, eu vou deixar aqui só para um reforço extra. Eu vou deixar aqui para um reforço extra. Melhor. Regras gerais. Relatório de criação. Sempre informe o relatório completo do evento criado e o número do ID e do evento recém-criado para o usuário. Eu reforcei isso do ID várias vezes para não ter erro, não acontecer do agente esquecer de enviar o ID. Sempre é importante você dar um exemplo para ela. Coloca um exemplo em inglês desse formato aqui, com o sinal de menor que e finaliza com maior que. Coloca o exemplo que eu coloquei aqui, vai ser o formato que você quer responder, que ele responda o seu usuário ou para você mesmo. Ele vai sempre responder: o evento foi criado com sucesso. Aqui estão os detalhes. Ele vai colocar o título, descrição, local, data início, data fim. Aí ele vai informar aqui, ó, para cancelar ou alterar os dados deste evento, use este número de ID. Vai ser uma variante, né? Cada evento tem um número de ID diferente. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. E fecha com o exemplo. Aí dentro desse exemplo, você tem que colocar essa barra aqui, para mostrar que você está finalizando o exemplo. Então, toda vez que ele executar um exemplo bem sucedido, ele vai entregar a resposta desse formato aqui. Porque se o cliente quiser cancelar ou alterar a data, ele vai pedir esse ID. Aí o cliente tem que mandar esse ID para ele cancelar o evento específico. Atenção, para criar um novo evento... isso aqui é uma lógica bem interessante, importante, vamos lá. Para criar um novo evento, o usuário não precisa informar o ID, já que o ID, nesse caso, ainda não existe. E não é necessário informar o ID para o Google Calendar na hora de criar um novo evento. Porque algumas vezes ele estava alucinando. Eu pedia para criar um novo evento, ele pedia um ID de identificação. Como ele vai ter um ID de identificação se ainda não foi criado? Então eu coloquei aqui para evitar essa redundância. Número 2, atualização de eventos. Isso aqui é extremamente importante.
Existe uma ferramenta do Google Calendar que faz a atualização de evento. Você manda o comando lá. Nós não criamos uma ferramenta. Vamos voltar aqui, ó. Nós não criamos essa ferramenta para criar um evento, então tem uma ferramenta para poder atualizar o evento. Mas, por incrível que pareça, sempre dá erro. Quando você pede ele para usar essa ferramenta de atualizar, ele dá erro, ele não apaga o evento. Às vezes você colocou para o dia 15 o agendamento, mas precisa alterar para o dia 16. Ele vai lá, ele não apaga o dia 16 e cria uma nova. E dá uns erros de configuração. Então eu achei melhor, para evitar esse tipo de erro, eu fiz uma lógica aqui no prompt. Deixa eu localizar onde nós estávamos. É aqui no 2. Eu criei essa lógica aqui. Atualização de eventos. Para atualizar um evento existente, execute a seguinte sequência. Execute a seguinte sequência de ações. Primeiro, chame a ação delete, que é para deletar, usando o event ID, que vai ser o ID do evento, do compromisso, a ser modificado. Então ele vai chamar a ferramenta com esse ID e vai apagar esse evento que irá ser atualizado. Ele vai apagar ele. Depois, em segundo, chame a ação create com todas as novas informações, título, descrição, local, novas datas de início e fim, como se fosse um evento totalmente novo. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de ele atualizar o evento, ele simplesmente apaga o evento antigo e cria um novo. Aí ele não dá aquele tipo de erro que eu já te falei. Faz isso que confia no Pai que tu prospera. E no terceiro aqui, ó, em 3, prevenção de conflitos. Nunca agende 2 compromissos no mesmo dia e horário. Aqui eu reforcei aquele comando. Então, nesse caso, eu preferi reforçar para não deixar ele criar 2 eventos no mesmo dia e horário. E mantendo um espaço de 10 minutos entre eles. E no final, eu coloquei, lembre-se, hoje é... E coloquei uma expressão dinâmica que mostra a data e o horário de hoje. Todos os agentes eu uso essa expressão dinâmica porque a LLM, que é o cérebro do seu agente, não sabe o dia que é hoje. Então você tem que, por uma expressão dinâmica, você tem que mostrar para ela que dia e horário é hoje, o horário atual, né? Beleza. Agora precisamos discriminar as informações que irão chegar para este subagente. Deixa eu mudar aqui o nome do agente. Vamos colocar aqui, ó, clicar nele, F2, vamos escrever agente de... Vamos colocar em maiúsculo, para ficar mais bonitinho. Agente de e-mail. Deixa eu ver quantos minutos, 37 minutos esse vídeo já. Dou um Enter. O que eu preciso agora? Eu preciso aqui, ó, neste nó de entrada, nesse gatilho de entrada, eu preciso discriminar as informações que vão chegar para esse fluxo. Eu quero que chegue somente as informações e comandos. Por exemplo, lembra que no calendário, aqui ó, na reunião, ele não tem aqui ele tem aqui um título, ele tem aqui o horário, a data de início, data fim, horário de início, horário fim. Ele tem o local, ele tem aqui a descrição. Então eu quero colocar essas informações, vão chegar separadamente para o meu agente. E elas vão chegar pelo nó de entrada, que é esse aqui, ó, o executor de workflow. Então eu vou discriminar para chegar para ele. Vamos lá, você não está entendendo, mas eu vou te mostrar. Clica nele 2 vezes. Aqui em modo de entrada, pode deixar aqui, ó, defina usando os campos abaixo. Então vamos clicar em adicionar campo. Eu quero mostrar para ele os campos que vão chegar para mim, que eu preciso, que são aqueles campos do calendário. Eu já deixei aqui para você separado e em inglês no próprio documento. Vamos procurar aqui a ferramenta. Gatilho. Credenciais.
Aqui, ó, esse gatilho aqui, ó, Execute Workflow Trigger, né? Agora, vamos lá. Vamos copiar aqui esses valores. Aqui, ó, adicione os seguintes nomes. Sem valores. Título, description, coloquei tudo em inglês. Por quê? Lembra? Eu gosto de colocar em inglês que a ferramenta vai saber, vai conseguir lê-la melhor. Esses nomes, vamos copiar eles aqui, ó. Vamos copiar e vamos colocar aqui neste nó que nós estamos aqui, o gatilho, certo? Esse aqui, ó. Vamos clicar nele 2 vezes. Aqui em nome, vamos colocar aqueles nomes que a gente vai copiar um a um. Aqui é importante, sempre deixe o nome em letras minúsculas. Nunca dê espaço e nunca coloque a acentuação gráfica. Por isso eu utilizo o inglês, porque ele não tem acentuação. Aqui em tipo, deixa string, que é palavras, né? Vamos adicionar o próximo. Aqui ele vai vir, esse caminho, ele vai vir um caminho do título do evento. Vamos adicionar outro, clica aqui em nome, volta lá naquele documento, clica em descrição, cola aqui, adicionar outro campo, clica no nome, local. Muita atenção, não pode ter nenhum espaço depois, nem antes e nem entre as palavras, senão vai dar erro. Depois você vai custar saber onde que é esse erro. Você pode ver aqui que em Start Date, data de início, ele não tem espaço, ele tem aqui uma underline. Você pode deixar aqui underline, ou você pode deixar junto, ou numa letra aqui que for no meio, pode ser que em maiúsculo, essa letra do meio poder separar as duas palavras. Mas eu não gosto de usar assim. Eu já uso aqui no minúsculo e gosto de usar aqui o underline. Fica no seu critério. Vamos lá. Vamos continuar adicionando. Agora, data fim. Vai vir junto o horário fim também. Aqui em cima, data delete, ele vem com a data e o horário de início, start date. E o final, ele vem com a data e o horário final da reunião, do evento. Ação, muito importante. O que é a ação? É a ação que o agente precisa executar. Qual é a ação? É criar um novo evento? É deletar um evento? É atualizar um evento? Então, ele tem que ter essa ação, porque senão o subagente não sabe o que vai fazer. Vamos colar ele aqui. Eu estou explicando bem? Você está conseguindo entender? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E aqui tem o ID, é importante, depois vocês vão saber por quê. Deixa esse ID aqui, que é o ID do usuário. E Event ID, que é o ID do evento. São IDs diferentes. Um ID é do usuário, um ID é do evento, que ele vai usar, por exemplo, para poder apagar um evento. Clique em executar, pode clicar em salvar. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não. Beleza. Agora, para facilitar o entendimento, vamos criar o fluxo, o workflow, né? Vamos criar o agente orquestrador, que é o agente principal. Esse agente vai ter o contato direto com o usuário. Então, esse agente que nós criamos, ele é um subagente, ele não tem contato direto com o usuário. O próximo agente tem contato direto com o usuário. Deixa eu fechar esse agente aqui e deixa eu criar abrir uma nova aba. Aberto uma nova aba, cria em Create. Antes da gente começar a criar o agente orquestrador, eu vou pedir um favor. Se você puder colaborar para que eu continue com esse trabalho, vou deixar um código QR Code para você fazer uma doação de qualquer valor para o meu Pix. Porque eu estou em horário integral para criar esse canal para que ele dê certo. Então sim, ele por enquanto não me dá nenhum tipo de renda e esse canal ele é focado a não vender cursos, a fazer você aprender sem precisar comprar cursos. E geralmente o curso é o que traz renda para o canal.
Porque no momento nem AdSense eu recebo, e quando eu receber AdSense é muito pouco, por experiência própria. Eu já tive outros canais com 100 mil inscritos e dava uma mixaria, não dava para me sustentar, por isso que eu até larguei os outros canais, e eu não queria que isso acontecesse com esse canal. Eu tenho, assim, grandes planos para ele. Eu creio que as ferramentas que eu trarei para você, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, se você puder contribuir com qualquer quantia que você quiser, vai me ajudar, me incentivar para eu continuar com esse trabalho. E eu vou deixar também na descrição uma chave aleatória do meu Pix, você pode copiar ela também, fica mais fácil, e fazer a doação de qualquer valor, e eu vou ficar imensamente agradecido por isso. E você vai estar te ajudando e ajudando muitas outras pessoas a ter um acesso a um conteúdo bom e gratuito. Agora precisamos criar um gatilho para iniciar esse fluxo. Esse gatilho poderia ser um gatilho de e-mail para poder responder a e-mails, criar agendamento de e-mail por e-mail. O mais usado vai ser o WhatsApp, ele vai atender os clientes via WhatsApp. Você pode criar também diretamente para ser um chatbot pessoal seu, para criar agendamentos pessoais. Você pode então adicionar um Telegram, WhatsApp. Eu já tenho vídeos aqui no canal para você poder, como você vai configurar e adicionar a sua conta no Telegram e também no WhatsApp. Então já tem todos os vídeos prontos. Para facilitar a vida de todo mundo, para não precisar fazer uma conta agora, eu vou usar aquele chat que vai simplificar muito a nossa vida. Então, depois que estiver pronto, você muda esse chat para o Telegram ou, quem sabe, diretamente o mais usual vai ser o próprio WhatsApp. Então, adicionando ele, vou adicionar aqui um nó de Data Transformation. Pode ser que o Edit Field, para a gente transformar alguns dados. Por enquanto, não vamos configurar. Clica no mais e adiciona o corpo da sua IA. Clica em Agente IA, AI Agente. Vamos colocar aqui já o prompt nele direto para facilitar? Vamos, já estamos aqui, né? Vamos aqui procurar o prompt dele no documento. Criando o fluxo, agente orquestrador de agenda. Aquele primeiro que nós olhamos é o do subagente. Então é esse aqui, ó, o orquestrador. Vamos procurar aqui. Cadê? Aqui, ó, sistema message, mensagem do sistema. Vamos copiar aqui a parte vamos selecionar até, cadê? Isso, até o número 3 aqui, ó. Criar, até o final, criar um novo evento. Copia, vamos para automação. Clica aqui em Add Options, System Message. Pode apagar esse e colar esse aqui. Esse prompt, é claro que você vai precisar mexer nele para poder você deixá-lo no formato que você vai precisar para você ou para o seu cliente. Então eu já coloquei aqui uma base, você pode usar ela para poder criar um novo. Vamos lá. Você é um orquestrador de tarefas altamente eficiente, focado em gerenciar e encaminhar solicitações de agenda. Sua principal responsabilidade é interpretar as intenções do usuário. Se a solicitação envolver agendamento, modificação, exclusão ou consulta de eventos, compromissos, reuniões, etc., no Google Calendar, você deve imediatamente acionar o subagente Agenda para isso. Para isso, extraia todos os detalhes relevantes da conversa, como título, descrição, local, datas de início e fim, a ação desejada, criar, deletar, consultar, etc. e o ID da sessão, caso a solicitação não esteja relacionada à agenda. Informe o usuário, caso a solicitação não esteja relacionada à agenda, informe ao usuário que você não pode ajudar. Lembre-se, hoje e a data, né? Aquela expressão, que já sai a data e o horário certo.
Aqui você vai ter que modificar ela para o seu uso, como já expliquei. Vamos continuar aqui, ó. Para criar um evento, forneça título, descrição, local, eu deixei tudo em inglês. Start data, end data e define action como create, um exemplo. Pode ver que aqui estão os nomes que nós criamos naquele gatilho do subagente. Então ele vai procurar esses nomes aqui para poder preencher aqueles campos. Em breve você vai ver da onde eles vão vir, de como ele vai procurá-los, né? Aí eu coloquei para deletar, já coloquei aqui delete, não vou enrolar muito aqui, falar um por um. Certifique de preencher título, descrição. Aqui eu estou falando para certificar que todas as informações estão recolhidas, né, preenchidas. Regras, extremamente importante você colocar isso. Isso aqui é importante, eu coloquei até no outro ID. Atenção, para criar um novo evento, o usuário não precisa informar o ID, já que o ID nesse caso ainda não existe. E não é necessário informar o ID para o Google Calendar na hora de criar um novo evento, é óbvio, né? Formato de resposta, coloquei aquele mesmo formato que eu já tinha informado no outro, só para fazer um reforço. Você pode fazer testes, você pode tirar aqui do início, se ele continuar respondendo corretamente, então você pode apagar ele. Mas no meu caso eu já deixei. Reforcei aqui horários de atendimento. Por que eu deixei aqui os horários de atendimento, sendo que eu vou fazer aquela lógica para ele não conseguir salvar fora desse horário? Porque às vezes o usuário pode perguntar, ei, qual que é os horários de atendimento? Ele já vai vir aqui, vai puxar aqui, já vai responder automaticamente para o usuário. Então eu coloquei aqui os horários de atendimento, como ele vai responder. E aqui, ó, de novo, atenção, para criar um novo evento, o usuário não precisa informar o ID. Eu reforcei isso aqui várias vezes, porque eu tive vários erros disso. Depois que eu fiz isso várias vezes, acabou esse tipo de erro. Vem aqui no final, clique em salvar. Agora vamos clicar aqui em OpenChat, só para fazer um teste aqui, manda um oi. Eu preciso pegar algumas informações. Ele vai dar erro normal, porque a gente não ligou aqui as informações. Clica aqui no Edit Field. Do lado esquerdo é as informações que nós recebemos. Do lado direito, aqui é o Output, serão as informações que irão sair. Então sempre em todos os nós, temos 3 campos em cada nó. A entrada, a função do nó que vai transformar esse dado e a saída. Você pode simplesmente vir aqui e arrastar o número de sessão aqui no meio, e na hora que você clica em executar, ele vai sair para a direita. E eu quero a mensagem, que é esse oi que eu acabei de mandar, então é o chat input. Venho para o meio, arrasto ele para esse campo, clica em executar e ele já continuou no fluxo. Esse edit field é praticamente para editar, né? Os campos, se eu quiser mudar aqui o nome desse valor, ou se eu quero uma informação que uma informação não passe para o fluxo seguinte, é só eu não selecionar ela. E a informação que eu queira que passe, eu seleciono, colo e executo, ele vai passar essa informação para continuar no fluxo. Clico no agente, no corpo do agente. Aqui, ó, nessa parte de cima, Search for Prompt. Não sei, acho que é assim que pronuncia. Clica aqui e define below, que é define você mesmo. Aqui eu quero a mensagem que eu vou enviar para o agente, então eu vou puxar aqui o chat input. Então toda vez que eu mandar uma mensagem, oi, olá, faça isso, aí agora essa mensagem vai chegar no agente. Clico fora e clico em salvar. Vou clicar aqui em Chat Model para colocar o cérebro do agente, vou selecionar Open Router, vou manter ele em 4.1 mini, vou na temperatura, vou manter ele aqui por enquanto em 0.4, acho que vai atender bem. Vou adicionar aqui em máximas interações, vou colocar aqui 10, para não entrar naquele loop infinito, que eu já falei para vocês. Vamos salvar. Memória, é extremamente importante colocar alguma memória nele, para ele saber com quem ele está conversando. E esse negócio de memória tem hora que dá alguns erros, é bem chatinho. Como você vai adicionar aqui, ó, sessão ID, aqui está conectando automaticamente. Vou clicar nele e definir eu mesmo. Vou vir aqui, sessão ID, e arrastar aqui para key, chave. Ele já arrastou essa expressão dinâmica. Agora ele vai saber com quem ele está conversando, toda vez que chamarmos a mensagem. Vocês podem ver que é o mesmo ID aqui, ó, do bate-papo, tá vendo? É o mesmo ID. Beleza. Agora é uma parte muito importante e
Por um tempo eu apanhei bastante nessa parte aqui, então preste bastante atenção. Vou até bater uma palma aqui para chamar sua atenção. Essa configuração que é de extrema importância. Vamos clicar aqui na ferramenta. Nós vamos criar agora uma ferramenta que vai chamar o outro workflow para mandar as informações para aquele subagente de agenda. Então eu tenho que selecionar aqui essa ferramenta, Call N8N Workflow Tool. Vai chamar um workflow no N8N. Clico nele. Vou mudar o nome dele aqui para Agenda. Isso é de extrema importância. Descrição. Se você não colocar a descrição corretamente, ou não colocar uma descrição aqui, ele não consegue encontrar a ferramenta. Você precisa colocar essa informação aqui. É muito melhor do que você colocar a informação lá no agente, no prompt. Porque se você colocar essa informação no prompt, toda vez que você mandar um olá, ele tem que ficar lendo essa informação desnecessariamente. Quando ele precisar de puxar uma ferramenta que tem acesso à agenda, ele vai começar a ler a descrição das ferramentas dele. Então isso traz economia. Então vamos lá. Chame essa tool, vou colocar aqui no inglês, que é ferramenta, tool para qualquer operação relacionada ao Google Calendar. Exemplos. Criar, deletar, atualizar, eventos ou agendamentos, e etc. Certo. Vou colocar aqui expressão só para poder conseguir ler aqui mais facilmente. Chame essa tool para qualquer operação relacionada ao Google Calendar. Exemplos: criar, deletar, atualizar eventos ou agendamentos e etc. Eu creio que já vai atender bem. Pode clicar fora, pode deixar aqui em fixo. Beleza. Descrição criada. Aqui em Search, pode deixar Database. Agora, importante, From List, aqui Workflow, ele está te falando qual área de trabalho nós vamos chamar. Então agora a gente tem que chamar aquele subagente que está num outro Workflow. Lembra que nós colocamos o nome dele aqui de agenda, de aula subagente agenda? Então, temos que procurar esse nome aqui. Vamos clicar aqui e procurar ele. Era aula subagenda. Subagente. Cadê aqui? Vamos procurar aula. Aqui, ó. Aula subagente agenda. Clica nele. Beleza, ele localizou. Agora, ele liberou aqui os campos para a gente preencher que nós tínhamos criado lá no agente, no subagente. Voltando aqui no subagente, clicando aqui no nó de gatilho, aqui ó, tá vendo esses campos que nós criamos aqui? Que é as informações que estamos esperando para poder mandar para o subagente? São essas informações aqui. Então, o que eu vou preencher? Vou preencher, por exemplo, o ID da conversa. Eu vou vir aqui em Edit Field, do lado esquerdo eu posso escolher de onde eu vou puxar. Eu vou puxar essa informação do nó anterior ao agente, que é esse Edit Field. Clica aqui no Agenda, na Tool. Volta aqui no final. Aqui em ID eu vou puxar essa informação aqui. Por que eu vou puxar ela? Porque eu quero que ela jogue esses dados para o outro fluxo. Então toda informação que eu jogar aqui vai cair lá no outro fluxo. Beleza? Beleza. O restante eu vou deixar para a própria inteligência artificial criar a expressão corretamente. Então ela vai preencher isso aqui automaticamente.
Se você não fizer isso, ela não vai conseguir enviar a informação correta. Ele já vai chamar e já vai enviar automaticamente. Beleza. Vamos salvar. Vamos fazer algum teste aqui. Eu acho que já está funcionando. Nesse caso aqui não precisa ativar ela, tá? Vamos fazer um teste aqui. Eu já deixei alguns testes prontos, para a gente não precisar ficar digitando, que minha digitação é péssima. Aqui, ó, vamos lá. Cria um novo evento, agendar uma reunião de João sobre o projeto X amanhã às 10 horas. Certo. Eu vou mudar somente esse horário, que senão ele vai dar conflito com o horário que já tem. Vamos clicar aqui. Vai, cadê o negócio? Ah, tá aqui, ó. Vamos fechar isso aqui. Lembrando, se você ainda não tem a conta do N8N, eu tenho vídeos ensinando como criar a sua conta N8N. Tanto a Cloud, que é a que eu estou usando, você consegue ter 14 dias gratuitos, sem colocar cartão de crédito, e baixar ela gratuitamente, diretamente na sua máquina. Tenho vídeos também ensinando você a fazer isso. Clico em Open Chat, abrir o chat, vamos colar aqui, vamos mudar o horário para as 13 horas, para não dar erro aqui. Vamos enviar. Ele vai dar um erro que a gente não configurou ainda o subagente, mas eu preciso dessas informações aqui. Ó, ele não chamou a ferramenta. Não é possível agendar fora do horário de atendimento comercial, permitido. Ó, pra você ver, ele dá essas alucinações. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui 9 horas da manhã. Beleza, agora funcionou. Ele chamou que é a ferramenta. Ocorreu um erro, tentar criar, beleza. Por quê? Porque o subfluxo ainda não está pronto. O que eu fiz? Eu mandei as informações diretamente para o fluxo, o subfluxo, para a gente poder recolher as informações e finalizar as configurações do subagente. Eu tenho que vir aqui em cima, em execuções. Aqui você consegue ver os erros e para poder localizar e depurar no editor. Então aqui eu consigo localizar onde foi que ele errou, onde aconteceu o erro. Você pode ver aqui que se a gente clicar agora no gatilho, ele vai mostrar os dados que chegaram. Beleza. Eu quero pegar esses dados aqui e copiar eles. Então eu vou clicar nessa pastinha aqui, copiei. Clico fora, em execuções. Agora eu clico em editor, que eu preciso editar. Clico nele de novo, novamente, no gatilho. Clico aqui nessa chavinha aqui, tá vendo? Ele não me mostra o que chegou. Então eu tenho que clicar nesse lápis, vir aqui, selecionar, apagar e colar aquele que nós copiamos. E clicar em salvar. Ele vai fixar esses dados. Porque eu vou usar esses dados para configurar agora o subagente. Para eu não ter que ficar chamando a ferramenta toda hora, eu faço isso. Eu já salvo essas informações para poder dar sequência no fluxo. Clica aqui no editar campos para puxar somente as informações que eu quero. Então o título é relevante? É claro, eu tenho que puxar ele. A descrição é relevante? É, lógico, então eu vou puxando. Vou puxando todos os que eu acho relevante, que eu quero que continue no fluxo. Então eu já peguei a localização, data de início, data fim. Eu quero a ação. Vou puxar todos, né? Que todos para mim que é relevante. ID e ID do evento. O ID do evento não veio nada porque ele vai criar o evento. Podem ver aqui, ó, ação, criar. Tá vendo aqui? Ação, criar. Então, quando eu clicar em executar, aqui na frente ele passou lá. O título, já tem o título, que a própria IA já criou. Reunião com o João sobre o projeto X. Descrição, já veio. Discussão sobre o projeto X. Localização, ele passou aqui a localização. Data início, olha a data e o horário início. Data fim, a data e o fim. Ação, extremamente importante, criar. Se fosse deletar, ia vir deletar, atualizar, etc. E aqui é o ID da conversa. Certo? Agora, isso aqui é extremamente importante. Deixa eu só ver como é que tá aqui a bateria. Tá, beleza, boa por enquanto. Deixa eu arrumar aqui.
Agora vem uma lógica muito importante que vai ajudar a manter o prompt do subagente mínimo e vai impedir ele de erros. Muitos gurus colocam aqui no próprio YouTube, eles te ensinam um básico, um agente básico para poder te vender um curso. O que eles fazem? Eles mandam o prompt direto, todas as informações diretamente, sem um contexto, para o agente raciocinar o que está fazendo e criar a ação. O jeito que eu vou enviar ela aqui, que eu vou mostrar para vocês, o agente não tem que ficar pensando o que ele tem que fazer. Por quê? No próprio prompt, ele já vai mostrar a ordem dos fatores. Vamos lá, como assim, Ricardo? Vamos lá. Tem alguns gurus que simplesmente arrastam tudo que está aqui em um JSON junto e joga aqui para o agente. O agente vai ter que identificar o que é a data, o que é o horário e criar um prompt específico para poder fazer o trabalho. Eu vou facilitar a vida dele. Primeiramente, a gente tem que escolher aqui... faltou um negócio. Antes do agente, vamos aqui em memória simples. Eu tenho que escolher o ID da conversa. Então, eu vou aqui, ID da sessão... Clico, defino um abaixo, que eu defini below. Vou pegar aqui, ó, esse ID aqui, senão vai dar errado, tá? Joga ele aqui, beleza, já tem um ID para ele saber o contexto, saber com quem que ele está conversando. Porque na hora que ele for enviar uma resposta, ele vai enviar a resposta para o ID correto. Volta aqui no agente de e-mail, clica nele 2 vezes. Agora precisamos criar esse prompt aqui, ó, fonte para prompt de mensagem do usuário. É a mensagem que vai chegar para o agente, o que nós estamos enviando. Vamos clicar aqui em define below, define abaixo. Aqui vem o segredo. Vamos lá no documento e vamos procurar agora, vamos voltar lá novamente de novo no agente de e-mail. Ele vai estar mais aqui no início. Vamos procurar ele aqui. Aqui é o code, o no code, o if, esse que nós vamos fazer depois, outro código JavaScript que eu coloquei para vocês. Vamos ver aqui. Temos que localizar aqui, ó. Agente de execução de agenda, número 16. Vamos mapear este parâmetro aqui, ó. Prompt type, define. Eu simplesmente poderia pegar, selecionar tudo de uma vez e já colar nesse prompt aqui, ó, que ele vai dar certo. Só que eu vou fazer passo a passo para você entender melhor. O que eu vou colocar no início desse prompt? Você deve. Vou estar informando a ação que ele deve. Então, aqui, ó, vem aqui, copio. Você deve, dou um espaço. O que ele deve? A ação. Apagar, deletar, criar, o que ele deve? Então, eu tenho que vir aqui puxar essa ação para cá. Ele deve criar, né? Uma ação criar. Vou clicar aqui para poder a gente ver. Aqui, ó. Você deve create, criar. Entendeu? Eu vou puxando cada um. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma vírgula e um espaço. Volta aqui para o prompt. Agora, evento. Vamos copiar até aqui, ó. Então, você deve criar um evento, vírgula, título, e aqui a própria expressão. Vamos lá novamente. Aqui eu coloquei uma vírgula, né? Não precisa. Pode tirar essa vírgula, dar o espaço, que tem aqui a palavra evento. Colo, título. Então, ele tá falando aqui, ó. Você deve criar evento, título. Qual que é o título? Não é esse aqui? Então tem que arrastar ele aqui, ó. Título. Acho que agora eu posso dar vírgula e espaço. Agora, descrição. Qual é a descrição do evento? Copio. Colo a descrição, dou um espaço. Qual que é a descrição? Discussão sobre o projeto X. Aqui, ó, então eu venho aqui, copio a descrição e coloco na frente. Vírgula, espaço. Se eu clicar nessa setinha, você vai conseguir ver o resultado lá. Você deve criar evento. Título, já está aqui, projeto X. Descrição, tal. Então aqui ela não tem que raciocinar, é só ela executar. Então ela gasta menos prompts e evita ela alucinar. Desculpa.
e evita ela alucinar. Então agora eu vou continuar. Qual que é o próximo? Você vai escutar aqui um carro de som, nós vamos continuar normalmente, não posso parar. Local. Então aqui eu vou fechando o cerco, entendeu? Vai ficar prontinho para LLM, não vai precisar pensar. Local, mesma coisa, cadê? Localização, local. Solto lá, beleza. Aqui a pontuação deu errado, eu salvei no lugar errado, vou clicar aqui antes. 2 pontos, opa, cadê? 2 pontos e espaço, beleza. A localização. Aqui eu repeti a localização 2 vezes, não precisa, eu fiz errado, pode deletar. Data início, ó, o que tá passando aqui é um carro do ovo. Quem sabe faz ao vivo, só que não. Então, data início, aqui ó, data início, minha voz tá falhando, tá? Desculpa, não repare. Vírgula e espaço. Vamos para a data fim. Agora, vamos lá, busca data fim. Eu acho que essa parte não ficou dúvida, né, pessoal? Cadê? Não salvou, data fim. Aqui, ó, isso. Clico aqui até no final para ele não pagar, vírgula, espaço. O ID do evento, quando ele tiver o ID, eu só vou colocar aqui essa parte do ID do ID do evento, porque quando for delete, ele vai ter que usar a expressão delete e evento, que ele vai ter que mandar o evento e a ação deletar. Vamos clicar nela aqui, ID event, aí vai vir esse aqui, que por enquanto não veio nada, ele está vazio, porque não foi uma ação que precisava do ID. Pode dar um ponto final, clica aqui na setinha só para dar uma olhada, beleza. Você deve criar evento, título, reunião com João, blá blá blá, beleza. Vem aqui e salva. Será que está funcionando? Vamos clicar aqui em executar, para ver ele funcionando aqui. Ele puxou informação para ver se tinha algum evento. Aqui, ó, o evento foi criado com sucesso. Aqui estão os detalhes. Certo, então foi para o dia 15, que horas? Às 9 da manhã. Vamos ver aqui na agenda. Olha só, dia 15, reunião, às 9 da manhã. Aqui, ó, reunião com o João sobre o Projeto X. Terça-feira, dia 15, de 9 às 10 da manhã. O local, sala de conferência e a discussão sobre o Projeto X. Ó, essa primeira parte já funcionou, beleza. Vamos fazer muitos outros testes para ver se está funcionando corretamente. Lembrando, depois que você terminar de fazer o seu agente, você precisa fazer vários testes. E lembrando, ainda nem colocamos aqui aquela lógica que nós fizemos. Calma, não sai desse vídeo não, ainda falta a lógica. Essa parte da lógica é a mais importante desse conteúdo, tá? Sem dúvida, é a mais importante. Vou deixar ela para o final para facilitar o entendimento. Antes de irmos para a lógica, vamos colocar as outras ferramentas e aprender a configurá-las. Vamos clicar aqui, ó, em ferramenta, Calendar, beleza. Clique na ferramenta, eu quero agora deletar. Então vou clicar aqui em Delete, excluir. Por enquanto eu não vou usar aqui a descrição da ferramenta. Você pode escrever aqui, chame essa ferramenta para poder excluir um evento. No caso eu vou deixar automático, por enquanto. Ela vai conseguir entender. E vou deixar aqui também o nome original, porque aqui ela já modificou o nome automaticamente. Se você ver como puxamos ela especificamente, aqui, ó, delete um evento no Google. Se eu colocar aqui, ó, get, olha lá, get, pegar um evento, tá vendo? Ele já mudou aqui automaticamente. Tem um tempinho que ele tá fazendo isso, eu não lembro quando ele começou a fazer isso. Ou se ele sempre foi assim, não sei. Clica em delete, ele já vai mudar o nome. Mesma coisa, em calendário eu tenho que escolher agora, selecionar qual é o calendário. O meu calendário é esse aqui, ó, que está na minha conta do canal Rick. O ID,
toda vez que ele vai deletar, ele vai procurar pelo ID do evento. Sem esse ID, ele não consegue apagar. Então eu vou colocar aqui como uma expressão dinâmica e vou deixar para apropriar, enviar essa informação, porque não é fixo, tá? Eu poderia também fazer o seguinte, para evitar erros, você pode vir aqui, deixa eu selecionar, apagar tudo, você pode procurar aqui nessa Edit Field e puxar esse ID aqui, ó. Também funciona. Eu não testei dessa forma ainda, mas também ela é feita para isso. Mas como pode ocorrer de ser ele apagar vários IDs ou várias ações de uma vez, eu vou deixar por enquanto para a IA fazer isso. Você pode ir testando e ver o que você vai utilizar. Vamos clicar aqui em opções e ver qual as outras opções tem. Cadê? Ah, não, ele não vai ter outro interessante, não. Pode deletar. É somente isso mesmo, por enquanto, nessa parte de deletar. Salva. Nós já temos criar evento e deletar evento. O que você acha que está faltando? Buscar evento e buscar eventos. Porque pode ser que o usuário ou o dono do próprio fluxo ele queira saber quais são os eventos agendados. Ah, qual os eventos agendados eu tenho para hoje, para amanhã, para o mês que vem. Então você precisa de uma ferramenta que faz essa busca. Então vamos clicar aqui em Tool, novamente Calendar. Vamos buscar aqui, ó, operação get, que é pegar, ele vai pegar um em específico, seleciona o seu calendário e o ID também. Aqui, deixa eu ver se tem alguma operação em opções. Máximo de interação. Achei que tinha mais opções nele, que eu me lembro. Me lembro, né? Não tem mais opções, então deixa. Beleza, tá pronto, salva. Então colocamos para poder pegar um, né? Pegar. Isso aqui também vai ajudar quando ele for pesquisar. Ele vai criar um evento em tal dia, ele tem que acessar uma ferramenta que vai consultar esse evento para ver se não vai dar eventos múltiplos no mesmo horário. Agora clica de novo em ferramenta. Calendário. Vê se quando dá uns brancos na gente aqui. Calendar. Operação, agora é pegar vários. Get many. Pegar vários. Aqui você vai continuar, selecionar qual é o seu calendário. Você pode colocar um limite. Eu quero que ele puxe no máximo 20 operações, né? Informações. Então você vem aqui e coloca 20. Vamos deixar aqui em 50. Você pode colocar também para ele selecionar automaticamente. Eu acho um pouco arriscado, senão ele vai puxar coisa demais e pode entrar num loop infinito. Então eu coloco aqui um limite para evitar esse negócio. Importante, não deixe aqui, ó, no antes e depois. Não deixe assim. Vai dar muito erro. Clica na estrelinha, né, nessas estrelinhas e deixe a própria inteligência artificial escolher a data que ela vai pesquisar de início e fim. Por exemplo, eu quero que você pesquise os eventos que eu tenho na agenda hoje, ou amanhã, ou mês que vem. Então ela vai trabalhar essa lógica. Adicionar opções. Deixa eu ver, vamos colocar aqui em inglês, em português. Adicionar opções. Fuso, mostrar. Consulta. Aqui eu estou na dúvida. Vamos ver aqui, consulta. Termos de pesquisa de texto livre para encontrar eventos que correspondem a esses termos em qualquer campo, exceto para propriedades estendidas. Vamos deixar esse consulta. Esse aqui, vamos ver aqui. Especifica o ID do evento no formulário calendário a ser incluído na resposta. Importante. Vamos colocar ele. Fuso horário, campos. Deixa eu ver esse campus aqui. Especifica os campos a serem retornados. Por padrão, um conjunto predefinido no Google Campos. Não, esse aqui por enquanto não. Vamos deletar ele.
Vamos colocar somente esses. Se der algum erro, a gente vai adicionando ou excluindo. Vamos adicionar mais algum aqui. Deixa eu ver quais são as opções. Calendar. Vamos ver aqui, operação. Criar, já fizemos, excluir, pegar muitos. Atualizar, que é aquela função que era atualizar o evento, não vamos selecionar, tá? Não vamos escolher ela, porque dá muito erro. E chamada de API personalizada, também não vamos fazer. Deixa eu só clicar nela aqui, que eu vou apagar ela. Aqui, ó, vou deletar ela. Beleza, vou dar um zoom aqui. Vou selecionar e clicar nessa vassourinha para ele organizar aqui. Vamos salvar. Agora vamos trabalhar a lógica para evitar erros. Vamos trabalhar a lógica do horário de atendimento e da data. Vamos começar com a data. Vamos voltar aqui para o documento. Vamos lá no início. Agora precisamos de um nó de código. Pode copiar aqui código. Vamos clicar aqui no mais entre o executor do workflow, né, o gatilho, e o editar campos. Vamos colocar aqui na pesquisa code e selecionar aqui o código. Aqui no meio é um código que já vem nele direto, pode apagar ele. Aí você vai pensar, lembra que eu falei? Você vai pensar assim, Ricardo, eu não sei escrever código, eu vou ficar copiando código, e quando eu precisar criar um código novo, eu já te mostrei. Lembra que no documento, lá no final, eu deixei o prompt para você criar esse código em JavaScript para poder colar ele aqui. Você só precisa, se precisar de alterar as informações, só alterar o prompt lá, que já está pronto. E na verdade aqui agora vamos pegar o código pronto. Eu já deixei até um código pronto. Vamos copiar aqui a partir dessa barra aqui, ó. Só toma cuidado se não copiar o código errado, porque tem um código de data e um código de horas. Vamos copiar o código de data. Ele vai filtrar a data primeiro. Então até no final ele é bem grandinho. Aqui, ó. Ele é antes do 4 aqui do Node. Certo? Então a gente tem que copiar até aqui, ó. Return input all. Copia. Vem aqui no código e cola. Aqui ele existe também, quando você está usando a sua conta N8N no próprio N8N Cloud, ele tem essa opção que te perguntar. Você manda para ele, eu quero um código que faça isso e isso assado. Ele também vai criar esse prompt para você. Ele vai criar esse código automaticamente. Mas aqui eu usei foi o Google Gemini para criar esse código. Copiei o código aqui, vamos clicar em executar para ver se ele vai funcionar. O que esse código faz? Ele vai verificar se as datas são dias de semana. Se cair no final de semana, sábado e domingo, ele vai tornar uma resposta false ou true, verdade, para eu poder continuar o fluxo. Vamos testar ele aqui, ver se ele está funcionando. Ó, beleza, está funcionando. Implementou mais um campo e deu a resposta, false. Então é falso. O que eu estou perguntando? Se a data que nós informamos aqui, ela está caindo no final de semana. Aí ele consultou, não, é falso, não está caindo no final de semana. Está caindo durante a semana, então beleza, pode passar. Para facilitar, aqui esse código, praticamente ele filtra. Essa data é um final de semana? Aí ele colocou que falso, não é um final de semana. Então, beleza. Então, a gente sabe que falso é porque não é um final de semana. Não. Agora, eu quero adicionar um nó if. Vamos colocar if se. Esse if, ele tem dois campos aqui de saída. Ele tem um campo de saída verdadeiro e um campo de saída falso. Então, eu vou escolher, eu quero o campo verdadeiro, ele vai continuar a expressão, ele vai continuar com o fluxo, que aí ele vai para o agente e o agente vai fazer o trabalho dele. Se der falso, eu quero mandar uma mensagem para o usuário informando que a data e o horário estão fora do horário de atendimento.
Então eu tenho que vir aqui e eu tenho aula somente desse nó. Eu tenho aula ensinando sobre o nó code, sobre o nó if, o edit campos, né, que é o edit fields. Então eu tenho aula somente para isso, para você entender melhor. Se você não entender isso aqui, depois faz essas aulas que você vai entender perfeitamente. Essa que é uma lógica. No valor 1, eu vou colocar aqui, eu quero identificar esse valor aqui, ó. Eu vou identificando esse valor, se ele for determinada função, sim ou não, né, verdade ou falso, eu vou decidir qual é o caminho que ele vai tomar por essa ação dinâmica, por esse campo. Só resumindo, porque eu não expliquei direito. Esse campo eu vou determinar para onde o fluxo vai. Se ele vai diretamente para o agente ou se ele vai diretamente para o usuário, informando que o horário não pode ser agendado. Como aqui ele deu false, não é um horário fora do horário de semana, não é sábado e domingo, é um horário dentro da semana. It's a cruel false. Vamos ver no booleano aqui, que eu não tinha feito o teste booleano. É false. Executar. Beleza. Eu tinha feito it's equal, né? Isso é igual, mas eu vejo que no booleano vai dar mais certo. Então aqui na operação você vai escolher aqui booleano e escolher é falso. Escolhendo é falso, ele sendo falso, ele vai diretamente para o ramo verdadeiro, aqui ó, o primeiro ramo. Ele vai para cima, certo? Vai continuar para o fluxo e vai diretamente para o agente. Se não for, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos aqui no edit field. Para não precisar chamar a ferramenta novamente, eu vou mudar aqui o nome. Não, mentira, tem que mudar, descartar. Eu tenho que mudar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Código. Aqui, ó, consegui editar. Vamos editar aqui, ó, para true a resposta. Não, tá certo. True. É assim, ó, true, tá certo, com R, viajando. Então, se a resposta for true, vamos fazer um teste aqui. Executar. Beleza, falso. Agora ele veio aqui para baixo, tá vendo? Aqui embaixo eu posso colocar aqui um outro nó. Transformação de dados. Editar campos. Depois eu vou preenchê-lo aqui. Só um minuto, vamos voltar lá. Então vamos lá, vamos fazer novamente para ficar bem claro. Talvez eu não tenha explicado direito. Esse nó se, ele vai identificar se a resposta é false ou true, se é falso ou verdadeiro. O nó code ele está perguntando para a expressão, literalmente, se a data é final de semana. Como a data que nós tínhamos feito aquela hora não era final de semana, então é falso, porque ele perguntou, a data é final de semana? Não, então ele veio false. Então eu venho aqui, vamos fazê-lo novamente. Eu vou até deletar ela aqui, ó. Vamos apagar. Vamos lá novamente. Vou deixar aqui como original. Deixa eu apagar. Deixa eu desafixar aqui e vou fazer o fluxo aqui rodar novamente. Deixa eu desligar aqui e executar. Então eu executei. Então reforçando, é muito importante. Ele perguntou, então o código desse nó, ele perguntou para a expressão se a data está caindo no final de semana. Né? Vamos resumir assim. Aí ele saiu um resultado, falou que não está caindo no final de semana, é falso. Beleza, não está caindo no final de semana. Então quando ele vier falso, eu quero que ele siga para o fluxo, eu quero que ele siga para o agente, porque já me deu a resposta que não é final de semana. Então eu tenho que clicar aqui no nó if para poder selecionar essa resposta. Vamos lá, if. Como a resposta é booleano, falso ou true, vamos manter aqui em booleano, que é a operação. Eu estou procurando pelo falso. Por quê? Porque se for falso, ele vai encaminhar diretamente para o agente. Ei, gente, deixa eu mudar aqui string, porque senão ele não vai permitir que eu arraste. Aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Primeiro aqui, ó, no false, aqui no valor 1, eu vou vir aqui e passar essa expressão para cá. Certo? Agora eu venho aqui, ó, no booleano é falso.
Beleza, então, novamente, ele perguntou se a data é final de semana. Não é final de semana, é falso. Beleza. Então ele vai seguir para a saída verdadeiro, que é essa primeira saída aqui, ó, verdadeiro. Olha só. Então eu vou ligar ela para o agente. Se fosse true, vamos mudar aqui novamente a resposta. Se caísse um sábado ou domingo, a resposta seria true. Verdade, correto, salva. Vou executar somente esse nó aqui para a gente testar. Olha lá, caiu para falso, beleza? Pode ver aqui. Abre. A resposta aqui é verdadeiro. Vamos colocar aqui no inglês, para você entender. Aqui, ó, true. Então, falso. Então, ele foi para o caminho de falso e nada para o verdadeiro, beleza? Esse caminho aqui, eu vou ligar ele nesse nó aqui. Edit field. Por quê? Nesse nó, eu vou mandar uma mensagem de falha para o usuário, informando que a data ou o horário, no caso aqui é a data está fora da data de atendimento. Vamos aqui no Edit Field aqui, ó. Cadê? Achamos. Aqui, ó, Node de mensagem, que será o Edit Field, que é o Sit. Vamos procurar aqui o nome da mensagem. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui esse nome. Cadê? Paramos. Data final de semana. Aqui, ó. Vamos pegar esse nome aqui, data final de semana. Vamos lá naquela saída para dar a resposta para o cliente. Aqui eu não vou puxar nada. Eu quero só que ele mande uma mensagem direto na saída. Eu clico aqui, ó, nesse Edit Field. Posso clicar nele diretamente no nome. Vou colocar esse nome aqui. Data final de semana. Vou manter em string, palavra. No valor, eu vou colocar aqui, ó, essa mensagem aqui, ó. Lamentamos, mas nosso atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18. Podemos agendar um novo horário ou dia que seja mais conveniente para você? Você pode colar nesse valor e executar. Aqui no final já vai sair a mensagem. Então, deixa eu só reprisar aqui para a gente entender o conceito e a lógica. Quando a mensagem chegar aqui pelo nó de executar workflow, né, receber a mensagem de um outro workflow e a data estiver fora da data durante a semana, de segunda a sexta, no caso aqui, se eu não me engano, foi dia 20, né? Então vai dar no domingo. Ele vai sair com essa mensagem aqui, true. E o nó if vai encaminhar ele para este nó aqui de mensagem de erro. Quando essa mensagem chegar nesse nó, ele vai encaminhar esta mensagem aqui. Quando eu fizer os testes, vocês vão ver. Quando eu fizer o teste, você vai ver essa mensagem chegando aqui diretamente no agente orquestrador. Então ele está economizando, né, vários tokens no agente de e-mail, porque não precisou da mensagem chegar no agente e o agente processar ela. Ela já foi processada automaticamente e gratuita pelo nó data. Agora, aqui ele está filtrando a data. Precisamos filtrar o horário, porque digamos que a data aqui esteja correta. Deixa eu desafixar ele aqui. Vamos executar novamente. Beleza, ó, deixa eu cancelar aqui que ele já passou direto. Para ele não ficar executando aqui, deixa eu só cortar essa linha, só encerrar ele aqui. Vamos executar novamente. A data está correta. Agora eu preciso de um nó code como este para conferir o horário. Porque se a data estiver correta, beleza, ele subiu. Mas se a data estiver errada, ele tem que voltar para o fluxo de erro. Então, entre esses dois nós aqui, eu vou colocar aqui um nó code. Vamos renomeá-lo aqui só para teste. Coloca aqui horas.
Só pra gente... Depois a gente coloca o nome dele correto. Horas. Agora vamos procurar o código que eu já deixei pronto para você. Lembrando que você sabe que no final deste documento ele tem até o prompt para você fazer o pedido deste código em uma LLM, podendo modificar o prompt do jeito que você achar melhor e que vai atender o seu cliente e a você. Aqui no número 6 encontrei o código, vou aumentar ele aqui, deixa eu deixar ele maior. Vou mudar aqui a cor da fonte para facilitar localizá-lo. Dá um espaço aqui. Ó. Número 6, Node validar horário comercial. Ó, esse nome ficou melhor, né? Vamos mudar o nome dele. É importante você nomear os nós para facilitar depois no próprio entendimento quando você for localizar alguma depuração, quando você for resolver alguma depuração. O código você vai copiar a partir daqui, dessa barra e 2 asteriscos. Vamos selecionar todo esse código até aqui, ó. Ele termina aqui, ó. Nesse input all. Copia. Vem aqui no código, seleciona tudo. Pode apagar esse que já vem nele de série. E Ctrl V. Vamos executar. Vocês podem ver que ele funcionou perfeitamente. Ele criou mais um campo e já colocou aqui o true. No caso, a resposta é um pouco, eu coloquei ao contrário do outro nó. Nesse caso, ele vai verificar se o horário está dentro do conforme. Se ele está dentro do conforme, ele vai dar true, verdade. Se o horário agendado for antes ou depois do horário de comércio que a gente programou aqui, ele vai dar false. False aqui, ó, no lugar do true, entendeu? Pode copiar essa palavra aqui, true. Vamos voltar aqui. Agora, depois dele, aqui, ó, eu preciso colocar mais um nó if para fazer a separação disso. If. Em valor 1, eu vou arrastar essa operação dinâmica. Em operação, eu quero colocar como booleano. Então eu quero true, verdade. Cadê? Booleano, true. Porque toda vez que tiver true, ele vai para o caminho verdadeiro, executar. Ó, foi para o caminho verdadeiro. Ele foi aqui para o caminho de cima. Deixa eu só distanciar isso aqui. Espera aí, quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos organizar isso. Beleza. Aqui, deixa eu dar um espaço. Vocês podem ver que agora ele foi para o caminho true, verdade. Então aqui, se eu desse executar, ele ia mandar diretamente para o agente. Eu vou desligar ele aqui um momento, só para poder ele não ficar chamando o agente toda hora. Agora eu vou fazer o seguinte, só para a gente testar, né? Então, beleza, o horário tá perfeito, ele está no horário certo, então ele vai para o caminho verdadeiro. E esse caminho verdadeiro, ele vai sentido a inteligência artificial. Agora eu vou fazer um teste para que ele vá para o caminho falso. E eu vou ligar esse caminho falso aqui diretamente nesse nó aqui, para me dar essa mesma resposta. Eu não preciso criar outro nó de mensagem de erro, eu vou aproveitar o mesmo. Então eu tenho que vir aqui, isso aqui é só para você já ver o resultado, tá? Não preciso fazer isso aqui não, essa parte de editar. Vou editar aqui a resposta e colocar como false. False. Salvo. Agora eu vou executar aqui. Ele vai sair do true e foi para false. Beleza. Aí ele já veio aqui para o caminho false. Se eu executar, ele vai me dar a resposta lá na frente. Em breve você vai ver essa mensagem chegando no meu agente. Vamos salvar aqui. Beleza, ele está funcionando. O que eu preciso fazer? Eu preciso desafixar essas respostas para não dar erro. Vamos desafixar todas.
Tem mais uma aqui. Vou ligar aqui o nó no agente. Vamos deixar isso aqui mais organizado possível. Vamos salvar, é claro. Aqui, na verdade, pode deixar mais assim, ó. Vai ficar mais bonitinho, né? Certo. Agora, super importante. Vamos para os testes. Quando você criar qualquer fluxo para algum cliente, canse de fazer teste. Faça muitos testes e muitos testes diferentes, porque você vai precisar para encontrar os erros. Vamos começar então esses testes. Vou abrir aqui o agente orquestrador. Eu já deixei alguns testes prontos aqui, vamos pegar por eles. Vamos só confirmar aqui na nossa agenda. Então eu deixei somente dia 17 feriado e os finais de semana eu já deixei aqui como folga. Então vamos criar esse primeiro aqui. Criação de evento novo. Beleza, esse aqui é básico. Vamos fazer um dele. Agendar uma reunião com o João sobre o projeto X amanhã às 10 horas da manhã. Vai estar tudo dentro. Amanhã é terça-feira, é dentro do horário, é dentro da semana e 10 horas está dentro do horário planejado. Então ele tem que executar perfeitamente. Beleza, que eu já vi que ele encaminhou para o próximo fluxo. Ele está rodando aqui e aguardando uma mensagem. O evento foi criado com sucesso, detalhes da reunião, e aqui embaixo ele passou o número do ID. Ok? Vamos até copiar esse aqui. Vamos conferir lá na agenda. Ó, ele está aqui, dia 15. Reunião do João sobre o projeto X, barará. Ele colocou aqui a data certinho, o horário, 1 hora de duração. Como eu não informei para ele a hora final de duração, ele entende que é 1 hora, porque já está até aqui no próprio calendário. O local, sala de conferência e a descrição. Agora, vamos voltar lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, ó, no agente orquestrador. Se eu simplesmente pedir ele para cancelar o último evento, ele vai me pedir o ID de toda forma. Então, para acelerar, já vou dar a resposta para ele aqui, ó. Quero cancelar o evento. Já mando para ele o ID e tal. Quando ele estiver conversando com o cliente vai falar a data, o horário, aí ele vai pedir o número do ID, senão ele não consegue fazer o cancelamento. O evento no ID e tal foi deletado com sucesso. Se precisar de mais alguma coisa, então vamos procurar ele aqui. Deixa eu só fechar esse que tem 2 abertos. Aqui, ó, ele apagou automaticamente, certo? Vamos para o próximo teste. Não sai desse vídeo ainda. É importante. Se der algum erro aqui, você tem que saber resolver. O maior trabalho de um profissional em automação e agentes de IA é saber resolver os erros, não é criar automação. Criar automação, para mim, eu entendo que seja mais fácil do que corrigir os próprios erros. Porque os erros você tem que saber de onde que é do prompt, é do fluxo, o que é o erro. Então você tem que entender o que é o erro. E se é erro no prompt, é mais complexo de você corrigir. Esse aqui, criação de um novo evento com detalhes completos. Aqui ele está pedindo para o dia 20. Dia 20 é feriado, é domingo, então ele não pode executar essa função. Então vamos testar aqui. Ele já vai me entregar aqui a resposta. Ó, ele já entregou a resposta. O horário solicitado para o compromisso do dia 20 de julho de 2025, às 14 horas, está fora do horário comercial permitido. Porque ele identificou que é dia 20 é no domingo. Funcionando, beleza. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Quais
os compromissos para esta semana. Agora ele vai buscar todos os compromissos que eu tenho agendado para esta semana. Ó, já me entregou. Entre os dias 14 e 18, tem o título feriado, beleza, ele puxou e não tem mais nada. Então quer dizer que aqui não tem nada. E para este mês. Faltou um acento aqui, né, meu querido? Ó, já puxou. Folga, folga. Não tem nenhum, porque nós deletamos aquele outro, né? Se tivesse, ele ia puxar. Beleza, tá correto. Agora vamos criar um outro evento. Deixa eu criar aquele mesmo evento aqui. Mas eu vou colocar ele para o dia 21. Eu quero fazer uma alteração nele depois. Pra gente testar, ver se ele vai trabalhar corretamente. Então eu coloquei para ele fazer aqui o compromisso dia 21, às 14 horas. Então a data e o horário tá batendo certinho. O evento foi criado com sucesso. Número do ID, beleza. Vamos confirmar aqui na agenda. Ó, dia 21, segunda-feira. Programado corretamente. Agora, digamos que um cliente ou eu mesmo queira mudar algum termo aqui no compromisso. Eu quero reagendar para entre as 15 e 18 e 16 horas. Então, vou fazer o seguinte. O cliente vai perguntar, eu quero remarcar o meu evento, tal. Ele vai perguntar o número do evento. Agendar. Quero reagendar meu horário. Por favor, informe o número do ID que seja número do ID do evento que deseja reagendar, bem como a nova data e horário desejado. Aí eu vou colocar aqui, pode ser o mesmo dia, mas o início será às 15 horas. Mando para ele o número do ID, beleza. Ele já mandou a informação. Ele vai ter que apagar o anterior e criar um novo. Foi pela lógica que nós criamos, né? Tá vendo aqui, ó? Reunião, alinhamento. Certo. Então vamos ter que mexer lá no prompt. Ontem, quando eu criei essa automação, ela deu certo. Então, olha só como que eu tô falando para vocês. O prompt, dependendo, não sei o que a IA arruma, que a IA ela pode estar sempre aprendendo coisas novas. Hoje um prompt serve, amanhã ele pode não servir, cara. É meio intuitivo isso que eu tô falando, mas acontece. Eu estou provando para você. Então, se tiver como fazer uma lógica condicional para poder, quando ele detectar que por exemplo, reagendar, aí você faz uma lógica que ele vai procurar tal, vai apagar um e recriar o evento, seria perfeito.
no momento a gente não tem tempo para fazer isso. Eu vou tentar resolver isso no prompt e você vai fazer como dever de casa, tentar resolver isso criando mais uma lógica diferente no fluxo. Você pode ir treinando e trabalhando, que você vai precisar muito disso quando você estiver atendendo os seus clientes. Vamos lá no prompt do agente, do subagente. Eu acho aqui, eu não coloquei uma lógica. Na verdade, deve ficou faltando. Quer ver essa lógica aqui? Obrigatório sempre. Deixa eu ver uma coisa aqui primeiro, quer ver? Vamos pegar aqui execuções. Vamos pegar a última execução para ver o que ele mandou de comando. É essa aqui. Eu quero ver qual foi o comando que ele enviou para o agente. Ó, ele mandou como um comando de criar. Então o erro foi no agente orquestrador, foi nesse agente aqui. Vamos procurar aqui no prompt dele, atualizar. Para consultar múltiplos. Tarararará. Eu achei que eu tinha colocado nesse prompt aqui, eu não coloquei. Tem uma regrinha. Funciona o seguinte, vamos aqui no tradutor. Vou colocar aqui, atualizar. Vamos copiar aqui. Vamos colocar, onde eu vou colocar aqui, horário de agendamento, atenção, regras, aqui ó. Vamos colocar aqui, atenção, para atualizar um compromisso, encaminhe a, vou colocar aqui, ação, não, senão vai dar errado, caminhe a ação como, tá em maiúsculo, gente do céu, ação como to update, para que, não, vai ficar redundante, vamos só mandar assim, você vai enviar. Agora eu preciso criar uma lógica, aqui foi o comando, então eu estou pedindo, só para ficar mais claro aqui para você, eu estou pedindo para ela, toda vez que tiver um comando de atualização, ele mandar esse nome aqui, atenção, para atualizar um compromisso, encaminhe a ação como to update. Beleza. Então eu tenho que ir lá agora, em editor aqui, no prompt do agente, do subagente. Agora eu tenho que introduzir aqui nas regras. Eu tenho quase certeza que eu tinha feito essa regra. Atenção para criar um evento, atualização, atualizar. Já está aqui, tá vendo? Atualização. Atualização de eventos. Para atualizar um evento existente, execute a seguinte sequência de ações. Primeiro chame a ferramenta delete, apague e depois crie um novo. Beleza, aqui está certo. O que faltou foi só o agente orquestrador enviar o comando correto. Então vamos testar ele? Vamos aqui no agente. Aqui já está correto, já está aqui. Beleza. Vamos salvar. Já tinha salvo.
Abrir aqui novamente. Vamos tentar aqui novamente. Vou copiar aqui essa mensagem aqui, só para ficar mais fácil. Vamos limpar a execução. Quero alterar minha agenda, meu horário. Meu horário. Vou mandar assim, tudo errado. Quero alterar meu horário. Tá? Pedir o ID e o horário. Pode ser o mesmo, aqui tá errado, o mesmo dia, mas no início será às 15 horas, ID e tal. Vamos conferir se ele vai mandar o comando correto. Vamos ver se primeiro vai dar certo. Por favor, informe também o título do evento e data completa, dia, mês e ano. Do compromisso, do horário. Nananana. Beleza. Qual foi o dia? Vamos pegar aqui. Copiar. Esse aqui o cliente vai ter. Ele vai ter lá a conversa dele com o agente. Ele vai enviar. Ah, foi dia tal. Ele vai saber o título. Isso aqui tem que ajustar o prompt, tá? Fazer ele não ficar perguntando. Tem como fazer ele não ficar perguntando isso. Mas ele tem que ajustar o prompt e tal. Isso aí é um trabalho para você, né? Vamos cancelar e tentar novamente. Vamos lá. Por algum motivo, é, pelo que eu estou vendo que eu estou com internet ainda. Vamos atualizar aqui as duas páginas. Pode ser um erro no N8N, no fluxo. No fluxo não, no próprio site N8N. Beleza. Vamos tentar novamente. Foi. Quero atualizar. Olha só. Ele está me pedindo aqui o restante dos dados. Eu falei, não tem, use o ID. Ai, ai, ele me perguntou a mesma coisa. Tem que ter paciência com o IA. Isso aqui dá para resolver, como eu falei, você tem que mexer no prompt dele. Eu não vou fazer isso agora. Vamos ver se ele entendeu o comando, né? Se vai começar o evento às 15 horas, porque ele está aqui às 14. Vamos colocar horário de início
às 15. E término às 15h30. Vamos ver se ele quer que seja mais específico do que isso. Parece que houve um problema ao tentar acessar o evento. Ó, ele apagou e não fez o outro. Eu falo, esse negócio de agenda é bem complicado, bem complicado. Tem que fazer tudo muito alinhadinho. O que eu sempre recomendo, além de você fazer esse projeto aqui de agenda, você vai, por exemplo, colocar aqui no próprio agente, no subagente. Eu gosto de fazer muito isso. Você coloca aqui, por exemplo, uma saída com uma planilha Sheets. Uma planilha, né? Sheets. Por quê? Você escolhe uma planilha. Vamos criar uma planilha aqui normal. Beleza. Você vai ter um segundo plano. Você vai colocar um prompt, escrever o seguinte no prompt. Após efetivar o cadastro e informar o usuário, crie uma cópia do evento direto na planilha. E toda vez que ele criar uma cópia diretamente, toda vez que ele criar um evento, ele vai criar uma cópia. Por quê? Você pode estar consultando o seu calendário, você vai ver que os agendamentos, e depois você vai ver se está batendo por segurança, se é mais um meio de segurança. Você vai ver se está batendo diretamente com a sua planilha. Você pode colocar também uma IA para poder consultar se os horários da planilha estão batendo com o do seu calendário. Se caso tiver algum horário que não esteja batendo, ele vai te enviar uma notificação com os dados dos horários que não estão batendo. Aí você vai ter que entrar em contato com os clientes e ver qual horário que ele agendou e corrigir se for o caso. Então essa é uma maneira de você poder colocar isso também automático, para uma inteligência artificial conferir tanto a agenda quanto a planilha. Peraí que tá acabando a bateria aqui. Essa parte eu estou até regravando, porque no meio da gravação acabou a bateria do meu microfone, então ficou sem áudio. É difícil. Então, deixa eu ver se vocês entenderam. Para garantir, você cria uma planilha para fazer uma cópia dos dados. Depois você cria uma automação que vai verificar isso tipo umas 3 vezes por dia, se as informações estão batendo. Se tiver alguma irregularidade, alguma informação não estiver batendo, ele vai te mandar uma mensagem avisando que tem desconformidades com a planilha e a agenda. Aí isso vai te ajudar também a evitar que os clientes estejam marcados em horários errados ou clientes sem atendimento. Vamos fazer um outro teste e deixar esse aqui por enquanto. Esse aqui você vai corrigir isso ajustando para o seu prompt, porque cada prompt vai ser de um jeito. E se você vai trabalhar com automação e não estudar sobre criação de prompt, se tornar um engenheiro de prompt, não tem jeito, você não vai dar conta. Então, continua, se inscreve nesse canal que eu vou trazer mais aulas também ensinando essa engenharia de prompt. Eu não vou fazer isso agora, que isso aqui vai demorar e eu quero passar para os próximos passos, para a gente finalizar esse vídeo. Deixa eu achar aqui alguma coisa interessante. Nós já fizemos o teste para deletar e tal, só não funcionou bem essa parte de reagendar, mas a gente consegue corrigir isso até corrigir isso com um prompt. Vamos fazer um último teste. Aqui, ó, cria um evento para depois de amanhã, das 9 horas, com duração de 3 horas. Aqui, com duração de 3 horas, vai passar das 11 horas. Talvez isso aqui vai passar despercebido, vamos ver. Então, isso a gente tem que ir corrigindo aos poucos. Vamos mandar. A forma como ele vai tratar com os clientes, você precisa... Ó. O horário solicitado para o evento não pode
não perder o avião, brará, ultrapassa o limite permitido para o agendamento, que é de 8 horas às 11 horas e das 13 às 18. Beleza, ele entendeu que o horário não pode passar de 11 horas, porque 9 mais 3 vai dar 12. Então, passaria desse horário. Certíssimo, perfeito. Vamos ver se tem um outro aqui que a gente pode fazer. Às 13 horas. Aqui tá em cima, 13 horas. Vamos ver como que ele vai reagir aqui. Eu acho que vai dar certo porque eu coloquei meio-dia e 59. Copiar aqui. Então, acaba que ele vai aceitar. Eu creio, né? Na minha opinião. Deu um erro no workflow. Deu um erro aqui, ó. Traduzir. O fluxo de trabalho está com problemas e não pode ser executado por esse motivo. Corrige-os primeiro. Beleza. Não tinha dado erro nenhum ontem. Hoje já começou. Olha só. Vamos ver qual foi o erro. Foi bom, por isso eu falei para você não sair antes da hora, né? Ah, tá. Coisa simples. Ele acusou erro porque eu não tinha... Eu coloquei esse nó aqui da tabela e não configurei ela. Beleza, simples. Vem aqui, apaga ela e salva. Vou clicar aqui em executar só para poder verificar se está tudo certo. Beleza, está funcionando. Vamos lá novamente. Erro bobo, né? Mas se tiver alguma coisa faltando, ele não dá certo. Vamos novamente. Ó, ele já passou pelo primeiro agente. Então ele considerou que está no horário, pelo menos o primeiro agente, né? Agora, no restante também vai dar certo, vai entender que ele está no mesmo horário. Ó, o evento foi criado com sucesso, aqui estão os detalhes. O título, brarararará, e o número do ID. Beleza, vamos conferir aqui no calendário. Ele está aqui, ó, o título, os horários, descrição, beleza. Agora, a melhor forma de você aprender, sabe como é? Fazendo. Então você tem que pegar, fazer, pode utilizar tudo que eu te passei aqui, o documento, a documentação vai estar na descrição, vai estar também em um comentário logo abaixo do vídeo. Te peço mais uma vez, se puder dar aquela força, além da inscrição, do comentário, o like. Se quiser me ajudar, nos ajudar com a doação, qualquer valor é muito bem-vindo e vai me incentivar a continuar com esse trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. E até o próximo vídeo. Valeu!